Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim, não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo. Né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo o louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Pessoal, eu estou passando aqui só para lembrar vocês de que aquele vídeo que vocês devem ter assistido, a Bíblia foi adulterada, né? Esse vídeo ficou muito longo, ele tinha mais de 2 horas, nunca tinha feito um vídeo tão longo. Então, o que acontece? Algumas pessoas não conseguem tempo para ver todo o vídeo. Então, eu resolvi, com o pedido de algumas pessoas, de cortar no meio ele, e essa aqui é a segunda parte, tá? Se você assistiu já a primeira, não conseguiu assistir toda, você pode assistir direto essa aqui, que essa é a segunda parte do vídeo. A ideia era deixar junto porque o assunto era importante entender junto, mas é lógico, a gente não tem tempo para isso. Então, se você é um desses, você pode assistir agora a segunda parte nesse vídeo aqui, tá? Um abraço, tchau. Então, o que eu falei para vocês, a quantidade de cópias do Velho Testamento e do Novo, gigante e antiga, impossível. A pessoa, por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica poderia fazer mudou tudo. Não, não. Eles teriam que ter acesso a todos os manuscritos, todas as milhares de cópias espalhadas pelo mundo todo, incluindo os do Velho Testamento que estavam numas cavernas que ninguém sabia, descobriram agora, em 1947. 1947 descobriu. Então, há mais de 2.000 anos elas estão escondidas. Como é que eles mudariam e o texto estaria igual? Impossível. Só para dizer que é impossível. Mas não basta o texto estar correto. Você tem que traduzi-lo corretamente para a língua que vai falar, o português, o inglês, né? E quando está traduzido corretamente, está tudo certo. Dá para você interpretar diferente também, né? É complicado. É muito complicado. Vamos ver, eu escolhi um detalhe, né? Que eu já tratei em outros vídeos, mas eu vou tratar só esse detalhe com esse ponto de vista para a gente concluir isso aí, né? Vai ser bem interessante. Aqui eu botei na tela para vocês Jeremias 4, 23 a 27. Tá? Esse é o texto base. A gente vai trabalhar em cima dele, tá? Esse texto aqui é um texto que está em Jeremias, mas é interessante a gente perceber as confusões que são feitas aqui em cima, porque tem uma pressuposição, né, que está errada. E essa pressuposição faz com que muitas pessoas, igrejas e denominações, enfim, queira interpretar diferente, né? Vamos olhar. Olha lá. O verso 23, 24, 25, 26 e 27, tá? Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Tá? 24. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei, 25. Olhei, e eis que não havia ninguém,
e todas as aves dos céus haviam fugido. 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Veja bem, agora vamos, com esse texto base, nós vamos pegar um por um, exceção do 24, que quase todas as descrições do dia do Senhor, da volta de Cristo, tem terremoto, né? Então, lógico, ali ele está vendo, está tremendo a terra. Mas as outras a gente vai dissecar uma por uma para a gente poder entender. Tá? Então pegamos aqui ó, o verso 23, 4:23. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Vamos começar com terra. Né? Ali eu botei para vocês em hebraico, tenho duas palavras. Né? Eretz é a que só tem 3 letras amarelas. A outra tem uma verdinha, que é o artigo, né? Ra. O artigo ali é o, né? O a. Haaretz. Quando entra o artigo, modifica a segunda vogal, ou seja, a primeira vogal da palavra, né? Que seria, depois vai ser a segunda. Então, Eretz, quando ela só está a palavra, Eretz, terra, Haaretz, quando ela está com o artigo, tá? É só por isso. Então, ali só para vocês ver como é que tá. Terra, né? Tem uma peculiaridade isso aí. A Eretz é a forma de se referir a Israel, né? A gente vai ver agora. Então, segundo a Crônicas, para a gente poder entender isso aí, eu vou mostrar uma historinha interessantíssima na Bíblia. Às vezes a gente passa batida e não presta atenção. É uma história muito interessante, né? Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, veja, Atalia era a mãe do rei, que era o Acasias. Mas acontece que mataram, né? Jeú, a mando de Deus mesmo, queria eliminar a casa de Acabe, ele eliminou e o Acasias está dando mole lá, morreu também. Certo? Então, vendo depois Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, bom, já que mataram meu filho, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Você percebe? Então, existe uma descendência, uma casa real, né? Então, se morre esse, vem esse, morre esse, ela queria matar todos para ficar ela. Aí olha o que aconteceu. Vejam que aqui é interessante, um desvio da história. Tirou todos os descendentes de Davi, por exemplo, né, da linhagem, poderia ter dado um problema. Mas Deus não ia deixar isso. Então o que aconteceu? Verso 11. Porém, Jeozabate, né, ou Jeozabeate, a Almeida Corrida Fiel, ela é mais antiga um pouquinho, ela dá essa diferença às vezes. Mas é um nome estranho. A Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias. Porque, veja, o Acasias mataram. A mãe dele estava viva, que é a avó. E ela está matando todos os descendentes para poder ficar só ela. Aí essa Josebate, ela era irmã do Acasias. Ela era irmã do rei, casada com o sacerdote lá. Então, ela tomou Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Estavam matando. Aí ela pegou escondido e sumiu com ele. E o pôs com a sua ama na câmara dos leitos, dentro do templo. Assim, Josebade, filha do rei Jeorão, né, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos, escondido na casa do... É uma criança, né? Esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. Não, para tudo. A Atalia reinou sobre a terra. Você imagina? Então você vai para o livro de história e vai ter que achar. A única pessoa que reinou sobre toda a terra, não existiu até hoje, né? Foi uma mulher? Não é isso. Tem que entender que ali, a Eretz, né? Ali se refere à terra de Israel. O assunto é da terra de Israel. E se fala com frequência Haeretz ou simplesmente, aliás, Haeretz Israel, né? Ou simplesmente Haeretz. Pronto.
Você fala a terra porque foi a terra escolhida, a terra prometida, a terra de Israel, o centro da terra, a terra que é a coroa, enfim, tem várias denominações que Deus dá porque é a terra que ele escolheu. E com frequência fala a terra. No original só está terra. Então, veja, essa é uma tradução fiel ao original. Lá está escrito, Atalia reinou sobre a terra. Mas, evidentemente, não pode ser a terra toda. Não pode ser a terra toda, você entende? É claro, tá? Só para a gente entender que o que eles vão fazer? Eles vão modificar isso aqui. Para consertar, para ficar lógico, né? Para ficar mais lógico. Assim como dá para fazer o contrário. Quando tá certo e lógico, modifica para não ficar mais, porque quer descaracterizar. Então esse é um problema. Só para a gente raciocinar em cima. Agora vamos para outra. Veja aqui embaixo de novo. Olhei a terra e estava sem forma vazia. Então a gente, no mesmo verso, 4:23, agora eu botei aqui 4 traduções e a NVI eu botei português e inglês, aí ficou 5, né? Então vamos lá em cima. 2 Crônicas 22:12. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Perfeito, essa é a tradução literal. 2. Essa é a Almeida Corrigida Fiel. Agora, a Nova Bíblia de Jerusalém. Ficou 6 anos com eles, escondido no templo de Deus, e enquanto Atalia reinava sobre a terra. Perfeito, tradução correta, literal. 3. Agora a Nova Almeida autorizada. É a minha, né? Mas aqui eles pipocam. Ó, Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Não está escrito isso aí. Mas eles consertam. Às vezes os tradutores antigos, né, faziam isso, dão uma consertada. Esse é um problema. Você vai consertar, estraga, né? Então, aí criam... A pessoa que lê isso aqui não vai entender nunca que terra pode ser terra de Israel. Tem vários textos, mas a pessoa não vai entender, porque eles vão maquiando. Isso não é bom. Tá? A quarta, que é a NVI. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Errado também, entendeu? Ou seja, está consertado o sentido, mas errou a tradução. Então, esconde uma coisa que a gente devia aprender. Esse é o problema de consertar. Fica bom, né? Mas aí se você quer para estudo, complica tudo. Tá? Mas veja o que acontece com a NVI em inglês. Ela está igual às 2 primeiras. Igual às 2... Veja lá. Ele permaneceu escondido com ele... Eu estou lendo já, traduzindo direto. Ele permaneceu escondido com eles... no templo, com ela, né, com eles, enfim, no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalia reinou sobre a terra. Ou governou a terra, pode ser governou a terra. Tá certo, a tradução está correta, mas veja que quando eles pegaram a tradução em inglês e traduziram para o português, mudaram. Mudaram pensando fazer um bem. E na verdade, se não é para estudo, tá ótimo. Legal, fica perfeito. Fica melhor ainda. Mas se é para estudo, você já pensa, pô, mas é o país, não tá falando terra aqui, não. É que no original tá terra e não tem uma... Veja, eu vou mostrar para vocês depois, tem algumas que põem nota. Quando você põe uma notinha, olha, aqui tá sobre a terra. Mas a tradução melhor seria o país, para você entender. Mas se você tem que saber que está, senão você vai estudar e vai comparar os textos, nunca vai achar comparação para aquela palavra. Se você vai procurar numa concordância, você tem que procurar na concordância em hebraico. Concordância em grego. Você pega todas daí. Porque eles vão mudando, e a concordância vai aparecer país, vai aparecer... e não é a palavra lá. Não corresponde. É esse o problema. Tá? É só esse o problema. Então a gente já entendeu que a terra, né, pode ser a terra de Israel. Vamos ver outra aqui agora, só para concluir essa parte da terra. Miqueias 7, 13 a 16, NAA. Né? Então, mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Que terra? Vamos continuar. Tem que ter sempre contexto. Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, e o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil. Terra fértil, a gente vai ver depois.
que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Ó, veja, o estrago que fizeram com a terra fértil, você não sabe onde é que é, né? Porque ele está escrito no original Carmelo. Aí você sabe que é lá em Israel. Bazã é Israel, Gileade também. Só que é do outro lado, quando a meia tribo de Manassés morava. Certo? Aí você, aqui identificou onde está. Aqui você está em Israel. Então aquela terra, o que é? Terra de Israel. Né? Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e verão. Tá falando, Cristo está falando, Deus está falando do povo de Israel. Queria fazer com o povo de Israel, que é restaurar e tal, e as nações iam ficar boca aberta, tal, de tantas bênçãos que ele ia dar. Então está falando da terra de Israel. E lá só fala terra, mas a terra se tornará desolação. Que terra? De Israel, contexto, né? Essas identificações, por exemplo, ali, terra fértil, se botar correto, identifica de novo o lugar. É esse o problema. Tá? Então agora vamos fazer sem forma e vazia. Ó, o texto básico. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Opa! Onde a gente viu falar esse sem forma e vazio? A gente viu falar isso em Gênesis. Né? Gênesis capítulo 1. Lá no começo. A terra é sem forma e vazia. Antes da criação. Agora vamos ver se encaixa tudo. Tem que encaixar o certo, né? Não o errado. Tá? Olhei para sem forma e vazia. Eu botei cor ali diferente, sem forma e vazia, cor diferente para a gente identificar aqui. Tá? Gênesis 1, 2, 9 e 10. Tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Beleza, essa é uma frase introdutória, não está dizendo nem como os céus e a terra, pode ser o universo inteiro. Em algum momento, não diz quando. Tá? Aí começa a falar da terra específica. A terra era sem forma e vazia. Ótimo. Mas como é que era esse sem forma e vazia da terra? Havia trevas sobre a face do abismo. A face do abismo seria o mar, a água. Né? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então é água. Né? Não é um buraco, é água. Tá? Então veja que interessante. Nós temos lá água e escuridão. Né? Tá. Agora, terceiro dia, 9 e 10 agora. E Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, no terceiro dia, Deus criou os continentes. Né? Na verdade, o mar não era tão grande, o mar era porções, o continente era praticamente toda a terra, mas tinha grandes porções de água, como lagos e tal, e eles não eram os oceanos profundos de hoje. Certo? E Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra. Então isso aqui é a terra, o planeta, né? Terra. E o ajuntamento de águas chamou mares. Os mares. E Deus viu que isso era bom. Terceiro dia. Portanto, se no terceiro dia que foi surgir a parte seca, só tinha água. Então veja como é que era a terra antes da criação, quando ela tem forma vazia. O que significa o sem forma vazia? Água. Só água. Não tinha mais nada que água. É como se você fosse viajar, fazer um cruzeiro e ficasse 30 dias no mar, em alto mar, e você não vê terra por 30 dias. Era escuro e água. Só água. A terra era só água por cima. Toda. Então vamos entender. Vamos mais adiante. Veja, aqui a palavra sem forma e vazia é torru, aí tem o vá, que é um vav, é o vav conjuntivo, que é o e, torru e borru, né? Então é sem forma e vazia. Essas palavras que eles traduziram aqui. Tá? Então vamos entender. O que é o torru? O torru é a primeira, que é rosa, certo? A primeira letra é que é diferente. A segunda e a terceira letra, as duas são iguais, certo? E o ozinho lá em cima é um pontinho que é o o. Então, uma é torru e a outra é borru. A diferença é que um é bet, que é o B de bola, e o outro é o T de tatu. Tá? Então, torru é desolado, deserto, se for em termos de superfície, né? Então, esse seria, os outros figuradamente, advérbio e tal. Mas é o desolado, deserto, né? Deserto não tem nada a ver com água. Né? É usado no sentido de estar vazio, desolado, não tem ninguém, não tem nada.
né? Você chega no shopping, por exemplo, mas tá um deserto aqui, não tem ninguém. O shopping tá lá, normal, com tudo, loja, tudo 500 coisas, mas não tem as pessoas. Nesse sentido, não tinha aves, não tinha peixes, não tinha répteis, não tinha os mamíferos, não tinha o homem, não tinha ninguém, não tinha nada. Então ele botou essa palavra significando o nada, né? Até tem uma tradução que eu comprei uma Bibliazinha hoje no sebo, por R$ 12. Eu já tive ela, né, mas não tinha agora, eu estava assim, eu gosto de ter todas as traduções, todas. E ela estava me faltando. Eu comprei a tradução e eles põem, nesse verso, eles põem caos. É o caos, né? O caos tem que ser uma coisa desorganizada, mas a água nem isso era um nada, né? Tá certo? Veja um exemplo dessa palavra no outro texto. Olha lá, Deuteronômio 32:10. É o torru, a mesma palavra. Ele o encontrou numa terra, falando de Israel, né? E Deus encontrou Israel numa terra deserta e num ermo solitário. Veja que deserta não é só porque é seco, deserto. É um ermo, ele está usando um paralelismo, um ermo solitário. É um lugar que não tem ninguém. Está sozinho lá. Povoado de uivos, né? De quando aparecem os uivos dos lobos longe. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Falando de Israel. Tá? Então, veja, pode ser deserto, que é seco. Mas o que ele quer dizer ali é o ermo, é um troço sozinho, desolado, não tem ninguém. Tá? É esse o aspecto. Agora vamos ver o borru. O borru é o azulzinho, lá, esverdeado azul, né? Sei lá. É um vazio, né? Vacuidade. Superficialmente, uma ruína indistinguível. Sabe a guerra que está tendo lá na Rússia e na Ucrânia? Como você vê que eles mostram assim, que os troços tudo destruído, os prédios caídos, aquilo lá é uma ruína indistinguível. Se for muita destruição, você não sabe nem o que foi destruído ali. Só tem ferro torcido, você será que era um carro, será que era um trator, será que era um tanque de guerra? O que era isso aqui, né? Só ferro distorcido, entendeu? E um monte de escombro no chão, será que era um prédio, era casa, era o que? Né? Ninguém sabe. Essa ruína indistinguível pode ser o borru, né? E um vazio também, está vazio. Então eles são meio sinônimos, em alguns sentidos, eles são meio sinônimos. E em alguns textos ele aparece como sinônimo, né? Tá? Então vamos ver o texto de baixo aqui, ó, Isaías 34:11. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom. Edom tem toda uma história, né? Ele é símbolo, né, da besta, mas agora não vou tocar. O Edom, o cordel o Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Então veja, aqui ele está usando as duas palavras, torru e borru. O torru, que é o rosinha, ficou destruição. E o borru, ruína. Você entendeu? Então, para destruição também cabe essa palavra. Ela tem vários sentidos, ela depende de onde você põe. Né? Então, lá em Gênesis, era só água. E coisas destruídas também servem a mesma palavra. É esse o problema. Tem que entender o que é essa palavra, tá? Depende do contexto onde ela está. Então, vamos adiante. Olha lá, de novo. Gênesis 8, 20 a 22. Por que não é? Deixa eu só primeiro falar. Uma das interpretações que eu tenho visto bastante é a seguinte. Aqui destruiu a terra toda, destruiu toda a terra, todos os seres vivos, morreu tudo. Ficou só o diabo preso. Certo? E nessa destruição não sobrou nada, está tudo destruído. Ficou igual como era lá antes da criação. Não, antes da criação não tinha nada destruído. Não tinha nada destruído, só tinha água. Era o oceano. Está em alto mar, certo? Só sem a claridade. É só isso. Entendeu? Então não dá para você dizer que destruiu tudo e que ficou como era antes. Como era antes era só água. A destruição não é o mar, né? Senão vai ser uma inundação como o dilúvio. Daí tá tudo errado. Aí tá tudo errado. Tudo errado. Então vamos marcar. Gênesis 8, 20 a 22. Noé levantou um altar ao Senhor e depois que ele desceu da arca, depois do dilúvio, ele desceu, né, e levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e aves puras, né, ofereceu holocausto sobre o altar.
21. E o Senhor aspirou o aroma agradável, ou seja, se agradou, né? É uma simbologia, né? Ele se agradou desse ato, né? E disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra toda por causa das pessoas. Porque a ideia, não, são pecadores, tal, Deus vai destruir todos os pecadores. Ele não vai fazer isso, nunca mais. Veja bem, nunca é nunca. É nunca. Nem no fim. Porque depois do milênio vai ser colocado aqui a Nova Jerusalém aonde? Tudo destruído, não tem mais nada. Não existe isso. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. E por que ele não vai fazer mais? Olha agora o rosa. Porque é mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade, do ser humano, todos. Todos são pecadores desde que nascem, desde que crescem, enfim, sempre. Então ele ia matar sempre, destruir. Então destruir uma vez, não tem como. Destrói toda a raça humana, acabou. Não tem como. Não é agora que eles ficaram maus. Eles são maus há 6.000 anos. Não faz sentido isso aqui. Ele falou: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Porque é mau desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Amarelo de novo. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, o que é difícil entender aqui? Não tem, tá claro, né? Veja só. Ele também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Portanto, não existe essa questão de quando Cristo vem, mata todo mundo e leva os outros para o céu. E aqui fica vazio, tudo morto. Acabou, não tem nenhum ser vivo. Certo? Então ele falou: nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então veja, aqui está falando exatamente o oposto. Então nós não podemos dizer que a terra vai ficar vazia, que não vai ter nenhum ser vivo. Não dá para dizer, porque aí Deus está falando uma inverdade ali. Isso não pode, certo? Isso não pode, tá? Então, gravem bem isso. Tá? Aqui está falando que ele não vai amaldiçoar a terra toda por causa do homem que é mau, porque o homem sempre foi mau. Né? Há 6.000 anos já, né? Desde que entrou o pecado. E nunca vai destruir todos os seres vivos novamente, como fez dessa vez, né? Do dilúvio. Nunca mais. Portanto, haverá pessoas vivas, certo? Não pode estar vazio, certo? A não ser que ele salve todo mundo, leva todo o céu, deixa vazio aqui. Não vai acontecer nada disso, tá? As pessoas vão estar aqui. 23, veja. Enquanto durar a terra, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Veja. Se o eixo da Terra estiver inclinado e a Terra estiver girando e tiver dia e noite, portanto vai ter frio e calor, porque o frio e calor é justamente por causa das estações da volta dela em torno do Sol. E o dia gira em torno dela. Então veja, mas quando ele falou, nunca mais deixará de haver semeadura e colheita, acabou. Semeadura e colheita só o homem faz. Os animais não fazem semeadura e colheita, tá certo? Então veja, aqui está falando que nunca vai haver um momento sequer na história do planeta, enquanto tiver terra, que não vai ter ninguém para semear e colher. É só isso. Então as pessoas estão lá. Elas estarão lá, porque não foram todas mortas, porque ele prometeu que não. E também vão estar plantando e colhendo para viver. É só isso. Mas a ideia, quando é pré-concebida, foi concebida, sei lá, muitos anos atrás, né? E tem que manter, daí você tem que falar diferente, né? Fala diferente. Não dá para falar diferente. Aqui está muito claro. Esse texto é muito direto. Tá? Então, no texto base, eu acho que ficou claro lá, né? Ficou lá, bem claro. O texto base aqui, o 24, como eu falei para vocês, ele tem essa questão do terremoto que tem na Bíblia inteira. Então eu vou pular essa aqui para a gente ganhar tempo. O 25, tem mais um detalhe aqui. 25. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Então para tudo.
Imagina se foi tudo destruído, não tem nenhum ser vivo, mas tem as aves fugindo. Fugindo para onde? Então, os animais estão fugindo, as aves estão fugindo. Claro, começou um bombardeio, bomba explode, elas fogem tudo. Lógico. Por quê? Porque é a terra de Israel. É só isso. Senão vira uma confusão. Tá? Então tem que ter em mente isso aí. Senão dá tudo errado. Vamos olhar aqui, ó. O 4:25, né? Olhei, aqui embaixo agora. O 4:25. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Agora Jeremias 4, 6 e 8. Nós vamos agora, dentro do capítulo 4, nós vamos voltar um pouquinho para pegar o contexto, para entender por que falou aquilo. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho. Porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Ou seja, o ataque de Israel na grande tribulação vai ser do norte. A gente sabe quais são os países. Está tudo certo lá na Bíblia. Então veja, se eles estão um grande exército, vai ser um exército de cobrir a terra, está invadindo pelo norte, né? Vem do norte, vai invadir pelo norte. E aí estão fugindo. Até as aves vão fugir pelas explosões. Tá certo? É esse o contexto do capítulo, né? 7. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou em seu lugar para fazer dessa terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Então essa destruição é contra quem? Contra Judá, contra a terra de Israel. Né? Essa terra fica desolada a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem habitadas. É só isso. É Judá. Eles estão sendo invadidos pelo norte. E aí tá as aves fugindo no céu, tá todo mundo correndo do jeito que deu para correr, né? E vai explodindo tudo, vamos destruir as cidades. É só isso. Esse é o contexto. Você não pode arrancar do contexto. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Porque ainda Deus tem ira contra Israel. Modo de dizer, né? Ele ainda vai puni-los. Tá? A grande punição está na frente, que é a grande tribulação. A última também. No meio do caminho, ele vê que a coisa chegou no limite, aí os caras vão destruir tudo. Não vão destruir tudo. Aí ele entra, inverte e vai destruir o destruidor. Não Israel. Aí ele protege Israel, porque aí ele limpou, ele deixou morrer todos aqueles que não eram fiéis e os fiéis ficaram. Por isso que ele pode derramar o seu espírito sobre toda a carne de Israel. É assim que funciona. Então aqui, ó, ainda, né, das aves lá, o 13, continuando, nós estamos lá no Jeremias, estamos vindo para perto do 25 ali. Então está no 13. Eis que o destruidor avança como as nuvens, cobrindo. Os seus carros de guerra são como a tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém. Jerusalém. Essa Jerusalém está onde? Em Israel, né? Israel. Para que você seja salva. Até quando você abrigará esses maus pensamentos? 15. Uma voz se fez ouvir desde Dan. Aonde que é Dan? Extremo norte de Israel. Que é lá onde eles estão chegando. Só isso. E anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim, que também é na parte norte. Tá? Então eles estão vindo de lá. E eles estão fugindo. Agora 16, 17 e 20. Ó, chegando quase no 25. Ó, anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores que vão cercar a cidade, e levantam a voz contra as cidades de Judá. Estão lá em Israel. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Ou seja, está falando de Israel, a terra de Israel. Toda a terra de Israel já está destruída, porque eles entram e lavam tudo, entendeu? Veja que se a terra toda está destruída, da onde vinham os que iam saquear e sitiar e destruir? É esse o problema, você entende? Está vindo os inimigos, né? A Bíblia tem estudo falando sobre isso, né? Eles vêm do norte
E aí, quando eles começam a destruir, eles vão passar igual um rodo, assim, vão moer tudo. As cidades todas. Então, vai ficar, não totalmente, mas bem destruído Israel. Tá? É isso que ele está falando, pois já a terra toda já está destruída, a terra toda de Israel, que é o assunto aqui. Jerusalém, Judá, tá? É esse o problema. Então, quando você descaracteriza o texto e fala que é tudo, aí fica, né? Não fica com sentido. Por isso que muita gente vai ler a Bíblia e fala, mas não tem sentido. Claro que não. Se você distorcer, não tem sentido. Qualquer texto, você escreva um texto, alguém distorce o teu texto, não tem sentido, mas você não escreveu aquilo. Esse é o problema. Então, veja, o 26 agora, tá? Do texto base. O verso 26 é: olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. Como assim terra fértil? Tem como localizar a terra fértil? Tem pelo mundo inteiro terra fértil. Quase todos, quer dizer, eu acho que todos os continentes têm terra fértil. Né? Então, o que está falando? Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas, em ruínas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, agora vamos pegar esse verso e vamos dar uma olhadinha na comparação para a gente entender. Começando aqui, Jeremias 4:26. Vamos pegar duas versões, a NAA, que é a que eu estou lendo, e depois a Nova Bíblia de Jerusalém, para a gente só ver a correção. Tá? Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Nossa. Mas terra, como assim terra fértil? O que é isso? Agora vamos para o outro. Olhei e eis que o Carmelo era um deserto. Onde fica o Carmelo? Israel, no norte. Israel. E ele é um lugar mais fértil de Israel. Tá certo? Tem vegetação, tipo uma mata mesmo. Tem bastante. É um monte gigantesco, né? Vários montes em volta. Enfim, a região às vezes é chamada, tem uma cidade de Carmelo e tem o Monte Carmelo, onde Elias venceu os sacerdotes de Baal e Astarote lá. Então veja, olhei e eis que o Carmelo era um deserto e todas as suas cidades, porque no Carmelo tem um monte de cidadezinha em cima lá, né? Tinham sido destruídos diante de Yahvé, diante do furor da sua ira. Você entendeu? Então você, agora quando você traduz corretamente, porque está escrito Carmelo lá no original, certo? Você traduz, aí fica com sentido. As cidades que ficam ali estão todas no Carmelo, agora não é até o mundo inteiro. Esse é o problema. Esse é o problema. Então fica tudo sem sentido. O meu nome é Carlos, certo? Tá bom. Mas o que significa Carlos? Significa viril, homem. Então a pessoa vai me chamar de viril? Eu estou fazendo um curso, a pessoa vai chamar e falar viril. Não, ninguém vai fazer isso aí. Ninguém vai fazer isso aí. Raramente, porque você traduz o nome próprio, você não faz definição. Você entende? Então, pode significar terra fértil? Sim. Mas a maior parte das vezes ele é um nome próprio. E o contexto vai indicar. Senão fica sem sentido. Você descaracteriza. Ninguém vai saber onde é que é terra fértil. Tem terra fértil em qualquer lugar. Tem no teu quintal. Aqui não tem terra fértil. Então é aqui o negócio. Não. Claro que não. É Carmelo. Né? Esse é o problema. Esse é o desserviço das traduções. Elas acertam 99%. Mas esse 1% aqui e ali faz um estrago gigante. Né? Vamos lá. Ó, aqui eu peguei, vamos começar devagar. Lá em cima, tá? Bíblia Hebraica Estudo Gardense, que eu lembrei para vocês, a 5ª edição, tá? Que eu tenho ali. Então, tá lá, Carmel, não tem o O, Carmel, nome próprio, tá? Transliteração, Carmel, em português seria Carmelo, né? Significado, um campo plantado, jardim, pomar, vinha, parque, enfim, né? Por implicação, os produtos do jardim. Então, isso é o significado, mas ali está como nome próprio. Vamos ver como é que está na Septuaginta. Tradução, veja bem, Septuaginta é a tradução do Velho Testamento que começou a ser feita 250 anos antes de Cristo. Eles traduziram para o grego. Para o grego, dá para saber se é maiúsculo ou minúsculo, porque em hebraico não dá. Então, veja lá, Septuaginta, terceiro século antes de Cristo, Jeremias 4:26.
Cai e do o Carmelos eremos. Então, eis que, ou eu olhei, pode ser olhei, ou eis que o Carmelo estava no deserto. O estava não tem ali, está subentendido. Eremos é deserto. Então veja, o Carmelo com letra maiúscula, ele identifica Carmelo com letra maiúscula em Israel. Tá certo? Aí vem isso, a Septuaginta, que foi traduzida pelos judeus 250 anos antes de Cristo, começou a tradução, foi indo, né? Para o grego. Agora tem a tradução dessa tradução para o inglês, que é do Brenton. Então veja, Septuaginta do Brenton, em inglês, Carmel. Tá lá, ele manteve o Carmel, tá certo? A Vulgata, que traduziu, por exemplo, ali no quarto século, tá? 380, por exemplo, ele começou a tradução, 386 para isso. Ele traduziu Vulgata, ele botou Carmelos, com C maiúsculo, certo? Vamos ver agora aqui embaixo, o melhor, na minha opinião, o Caio Edelis são os melhores tradutores, não só tradutores, mas comentaristas da Bíblia. Comentaristas, então veja como é que funciona lá. No comentário ele usa uma versão que usa corretamente, Carmel. Lá, olha o que eles falam desse João 4:26 ali, ó. Carmel, nome próprio que representa as regiões férteis do país. Então ele representa as regiões férteis do país, mas é um nome próprio. Tem que traduzir Carmel, certo? Então é só isso que eu queria mostrar para vocês. Tem que traduzir assim. Agora vamos pegar traduções, outras traduções antigas, né? Carmel, Wycliffe, ele traduziu como 1300 e pouco lá, ele traduziu como Carmel, com C maiúsculo. Esse Hymes, Hymes, eu não sei, que foram dois tradutores, né? Um começou, outro acabou, eu não lembro bem como é que foi, ou um revisor. 1899, a edição americana, bota Carmel. A Jubileu 2000, que é uma tradução em inglês, muito boa, bota Carmel. A Bíblia Ortodoxa Judaica, Orthodox Jewish Bible, então, de 2002, ela bota Carmel. Nova Bíblia de Jerusalém, bota Carmel. Não botei todas, botei algumas só pra gente ver. A nota, né? Tem duas versões americanas que põem nota, para dizer que or Carmel seria ou Carmel, né? Então, essa nota é a American Standard Version, International Standard Version. Tá? Essas duas versões americanas, das que eu peguei, tem mais, elas traduzem assim, mas colocam uma notinha lá, Carmel. Ou Carmel, né? Porque todo mundo põe, eles põem, mas fala ou Carmel, para a pessoa pelo menos ter a chance de olhar ali e ver, Carmel faz sentido, né? Então vamos aqui, ó. Miqueias, é interessante para a gente ver isso aqui. Agora estamos em outro texto para corroborar essa questão do Carmel. Tá? Miqueias 7, 13 a 16, NAA. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa dos frutos das suas ações. O Senhor apacenta o seu povo com o seu bordão, rebanha sua herança e mora na floresta no meio da terra fértil. Que ele seja apacentado em Bazã e Gileade. Então, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, só para a gente ver agora. Então, terra fértil, Bazã e Gileade. Bazã e Gileade, eles são nomes que têm significado também. Por que não botaram o significado aqui? É complicado, né? Bazã e Gileade são regiões, mas a palavra tem um significado. Terra fértil, Carmelo, né? Carmela significa terra fértil. Enfim, vamos ver aqui embaixo agora. Eu vou fazer uma comparação. Então, Miqueias 7,14, NAA, tá lá, terra fértil, Bazã e Gileade. Miqueias 7,14, Almeida Corrigida Fiel, tá lá, ó, Carmelo, Bazã e Gileade. Aí tá certo, Carmelo, Bazã e Gileade, tá? Almeida Corrigida Fiel. Almeida século 21, Miqueias, tá lá, ó, Carmelo, Bazã e Gileade. Então eu botei uma seta ali só para dizer que eu peguei em inglês 22 versões que põem Carmelo aqui. 22 versões em inglês. E 5 versões em português que põem Carmelo, tá? Mas é uma grande tendência, porque assim, qual que é o problema no fundo, qual que é o problema? O problema é um só. Existe já
desde que começou a igreja, né? Logo que morreram depois que morreram os apóstolos, né? Já no segundo século aí começou a perseguição, quer dizer, o ódio contra os judeus, né? Os judeus perseguiram os cristãos, depois foram perseguidos pelos cristãos. Enfim, virou uma confusão, né? Então, a vontade de tirar Israel da história, você modifica toda a Bíblia, mas uma modificação muitas, em toda a Bíblia, para poder dizer que Israel não vai ser restaurado, não tem nada a ver, Israel já foi, eles pecaram, perderam a chance. Essa conversa, né, ela vem de longe. Então, ela chegou ao auge, né, na reforma, com Lutero, por exemplo, que queria acabar com os judeus, eu odiava tanto quanto os nazistas, né? Esse é o problema. Inclusive ele tem um livro, né? Quem quiser saber, ver que eu estou falando a verdade, é só ler. Li 2 vezes, interessante, porque você fica apavorado. Será que é verdade? Lê de novo, né? Então, essa tendência de distorcer a vinda de Cristo, ela fica esvaziada. As profecias são jogadas para trás, né? E você tira Israel, que vai ser restaurado, independente da igreja para o céu. Ele vai ser restaurado. Esse é o problema. Então você tira isso. Para tirar isso, tem que ficar fazendo essas coisas. Tem que mexer em toda a Bíblia. Para dar uma acertadinha, para ficar mais fácil, para dizer, não é, tal, não é mais. Né? É complicado. Vamos continuar. Então aqui, veja que as versões, elas fazem correto, mas não são a maioria. Né? Agora, Miqueias 7,13 e Miqueias 7,13 da NA. Bíblia de Jerusalém e NA. Olha lá, Miqueias 7,13. O país se tornará uma desolação por causa dos seus habitantes, como fruto das suas ações. Aqui em Miqueias, agora é outro texto, não é lá em Jeremias. Estou trazendo para vocês Miqueias. Veja aqui, Miqueias, eles põem o país se tornará a desolação por causa dos seus habitantes, como fruto das suas ações. Está no contexto de Israel. E a NA vai botar, mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Então quem lê Miqueias na NAA vai pensar que realmente a terra toda. Olha mesmo, a terra toda. Não é o país, tá? Porque na verdade é terra, mas aqui é o contrário, ele está tentando consertar, botou país. Porque a pessoa vai pensar que é a terra toda, não é? É terra. Porque, veja, se você lê um verso, ou às vezes um capítulo, você não resolve, às vezes tem que ler vários. Mas aqui, se você lesse quase todo o capítulo, você entenderia que a terra era de Israel. Mas aí a Nova Bíblia de Jerusalém tentou corrigir para que não aconteça esse erro ali, já no verso. O que é interessante também, mas a pessoa não fica sabendo o que está acontecendo. Esse é o problema, tem que botar nota, né? Tá? Aqui eu botei, só para saber que tem outros textos, né, que põem o alto, esse aqui em cima, Amós 1:2, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, né, que é uma região lá, o campo de pastores. E o alto do Carmelo secará. Imagina só, se o alto do Carmelo, que é o lugar mais fértil de Israel, vai secar, nossa senhora, o que foi, né? Uma bomba atômica, tá vendo? Então, aí você vê, o Carmelo faz sentido, você vai botar a terra fértil secará, que terra fértil, da onde? Que no mundo inteiro tem terra fértil. Não dá pra fazer isso aí, não dá. Então, na 1:4, a mesma coisa. Só que fala Bazã também, Bazã, Carmelo, desfalecem. Né? Já no Isaías 33:9, fala Saron, Bazã, Carmelo, Líbano. É interessante, está tudo ali. O Líbano é colado, né? Ele faz parte da terra de Israel. Ele vai ser de Israel quando o Cristo voltar, né? Então está ali também citado, né? Vizinho. Tá certo? Então aqui eu botei para vocês só ter uma ideia dos textos originais lá, os principais, né? Então, aqui de baixo, olhei, esse o Carmelo era no deserto, Jerusalém. Tá? Então, aqui embaixo tá o dicionário mais usado, né? Que tem concordância e tal. Esse dicionário é o Strong. Eu coloquei aqui para vocês os 2 quadrinhos ali. O de cima, o quadrinho de cima vai falar Carmel. O de baixo, Carmel. Tente achar uma diferença. Não tem.
É exatamente igual, é a mesma palavra, mesmos pontinhos, tudo igual. Mas qual a diferença então? A diferença é que eles traduziram uma como Carmel e a outra o significado do Carmel. Então ficou 13. E nessas 13 tem várias ali que é problemático, não tem como, né? É uma coisa absurda, certo? Então lá 26 vezes é Carmel. Em todas as Bíblias praticamente. Porque é que esse aqui, ó, por que ele fez isso aqui? Ele fez baseado na King James. Então o pessoal da King James fez 26 vezes Carmel e 13 vezes terra fértil, não sei o que lá, né? Campo de frutos, enfim, né? Uma outra ele cabe, mas a maior parte vai dar problema. Dá problema na tradução, né? Tá? Esse é o texto, pra vocês verem como é que funciona, desde o tempo da King James. O texto em cima desse, que é no meio dos três, né? No meio, ele é o texto da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Está lá, ó. Eu sublinhei, tá? Olha lá, Carmelos, tá? Carmelos eremos. E duo Carmelos eremos. Então, veja, ali tá com maiúsculo, porque aquele pessoal lá antes de Cristo colocou com maiúsculo. Só isso. Tá? E lá em cima tá em latim. E o Carmelos, né? Ele colocou também com letra maiúscula o C lá. Embaixo tem Domini, Senhor, com letra maiúscula. Tá? Botou Carmelos também, que é nome próprio. É só isso. Tá? Então, acho que ficou mais ou menos claro isso aí, né? Não sei. Eu queria só mostrar agora aquilo que eu falei para vocês. As pessoas acham que não vai ter mais a restauração de Israel, né? E isso é uma aberração, né? Compreende? Porque você vai ter que destruir muita coisa. Você vai ter que destruir praticamente todos os livros proféticos, né, do Velho Testamento. Tira tudo. Certo? Tira tudo. Não tem como, porque todos eles vão falar disso. Todos eles vão falar várias vezes. A gente vai ver daqui a pouco. Aqui eu vou mostrar só algumas coisas, porque tem um estudo só disso, né? Aí, só disso dá para fazer um estudo inteiro. Jeremias 31, 31 a 33, tá? Ó, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, não tem nada a ver com igreja aqui. Não tem igreja de Israel e igreja de Judá. Não existe isso. A igreja é como se fosse uma família que adotou uma criança. Aí aquela criança foi adotada e ela é incluída e ela recebe os benefícios que os filhos também recebem, porque ela foi incluída. Aí de repente ela se revolta com todo mundo, não, eu quero a herança só para mim e tal, eu fui escolhida, vocês nasceram porque nasceram, mas eu fui escolhida. Não existe isso, certo? Então as coisas que Deus faz com Israel, muitas delas se referem a nós também, porque nós fomos incluídos naquilo, não podemos excluir Israel, né? Seria um absurdo. Então, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Isso aí exclui igreja, exclui. É muito específico, certo? 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Quem saiu do Egito foi Israel, né? Não foi a igreja. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Por que mente e coração? Isso é muito importante. Quando Cristo estava no Sermão do Monte, por exemplo, ele veio e pregou isso. E eram judeus. Mas enfim, eles vão se recuperar no final, né? Lógico, vão se restaurar no final. O que ele quer fazer com eles é colocar na mente a lei e no coração. Porque ele falou assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não importa se você pensou ou sentiu, geralmente estão juntas, né? Mais sutil, elas são juntas. Se você, por exemplo, se você perde alguma área do cérebro numa lesão e não consegue sentir, ter emoções, você não consegue decidir. Vai comprar uma camisa, chega lá, você olha, então, é tudo igual para você, não tem o afetivo, não tem como separar. Pode ter ênfase, mais afeto, né, mais o sentimento ou mais razão. Mas os dois estão sempre juntos, tá? Então, se você pensou ou sentiu, você imediatamente, opa, isso eu não posso fazer, né? Porque onde é que está a lei? No teu coração e na tua mente. Está ali. Agora, se ela está lá,
Está escrita no livro lá, você não vai bem estar perto do livro, você faz aqui e tal, está longe do livro. Não, a lei vai estar no teu coração e na tua mente. Então Cristo não facilitou as coisas. Agora vocês podem pecar, não, pelo contrário. Agora está na tua cabeça, está na tua mente e no teu coração. Como é que você vai pecar? Você pecou, vai estar com problema. Vai ter que resolver com Deus. Lógico. É isso que ele fez. Ele veio e complicou a lei. Alguns querem tirar a lei. Né? É impressionante isso. Isso é impressionante. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Ele vai deixar só os fiéis, lembra? Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora eles não podem ficar pecando. Ele vai perdoar e eles não vão pecar mais. Por quê? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a lua, do dia, para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas, veja o 36, se estas leis fixas, que ele acabou de falar, falharem diante de mim, ou seja, a lua e as estrelas não aparecem, ou a terra não gira, o sol não vem, ou então o sol não sai mais daqui, fica parado, não existe isso aí. Se falhar, né, se essas leis falharem, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Então veja, para que Israel deixe de ser uma nação, não é um povo, uma nação, diante de mim para sempre, tem que falhar as leis fixas. Então fiquem esperando, aguardem. O dia que falhar, agora Israel não é mais uma nação. Aí beleza. Assim diz o Senhor, 37, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, mesmo com o Hubble, nós não sabemos o tamanho do universo. A gente sabe a nossa limitação de ver. Porque chega uma hora que o Hubble só vê galáxia, né? Não tem como ver estrela, está muito longe. Mas não para nunca. Ninguém sabe. Por isso tem gente que acha que tem um megaverso, o universo infinito de tão grande, exatamente. Não se sabe o tamanho, certo? Se você pressupõe algumas coisas, você pode imaginar que tem tantos, não sei que idade, tal, o tamanho, ninguém sabe o tamanho. Então, ser medido os céus lá em cima e sondado o fundamento da terra, cá embaixo, imagina você fazer uma sonda que vá lá no miolo da terra, nenhum metal seguraria, derreteria antes, então não tem como você ver, né? Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Aí sim. Ó, Lucas 1, 30, 33, aqui embaixo. Anúncio do nascimento de Jesus, tá? Peguei um trecho ali do anúncio do nascimento de Jesus para a gente entender a coisa, o que eu quero falar. Mas o anjo lhe disse, está falando para Maria, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então, o nascimento de Jesus. Aí ele vai falar agora o que acontece com Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja bem, veja bem. Deus vai dar para Jesus o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai, é onde? No céu ou na terra? Davi reinou na terra. Que terra? De Israel. Entendeu? Não é no céu, certo? Então Cristo não pode reinar no céu. Ele reina na terra, porque o trono de Davi é na terra. Seu pai é aqui, na terra. É só isso, certo? Então ele vai ganhar o trono de Davi, seu pai. Ele reinou até agora? Ainda não. Ele começa a reinar quando ele voltar glorioso. Ele veio sofredor para ser morto, ressuscitou e foi embora. Mas depois ele volta glorioso. Aí ele vai assumir o trono e vai reinar os 1000 anos aqui. Ele tem que reinar. Ele vai reinar no trono de Davi. Você vai recuperar Israel, restaurar e reinar os 1000 anos. Mas depois não vai ser o reino de Davi, não vai continuar? Não. Cristo devolve o reino ao Pai. Isso é Paulo falando. Esse é outro estudo, mas o Paulo fala. No final de tudo, depois que todos estiverem debaixo dos seus pés, tudo acabou, ele destruiu todo o mal,
Matou o diabo também depois do final do milênio. Então ele agora, tudo recuperado, ele devolve o trono ao Pai. Mas ele não vai reinar? Claro, está com o Pai no trono. Mas ele devolve o trono ao Pai. Portanto, não é mais trono de Davi. Tá certo? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Tá certo? Porque ele vai continuar reinando, mas mudança de fase. Tem uma mudança de fase. Ele entrega o reino ao Pai. Mas ele reina junto porque é filho. Nós vamos sentar com ele no trono assim como ele sentou no trono do Pai. Tá certo? Mas quem é o rei? Ele está reinando na terra, não é o Pai que vai reinar na terra. Ele está reinando na terra por 1000 anos. Depois volta, senta no trono do Pai, mas o Pai que é o trono, é o rei. Certo? É esse o problema, tá? Para deixar claro. Ele reinará para sempre, tá? Beleza. Para sempre, a gente tem que entender no grego e no hebraico, né? Não é absoluto como a filosofia. Não é para sempre, é muito tempo. Pode até ser para sempre quando implícito da ideia de Deus, né? Mas a maior parte deles é muito tempo. Para sempre, muito tempo, né? Significa. Jeremias 33, 14 e 17. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Veja, promessa à casa de Israel e casa de Judá, não é a igreja. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará o juízo e a justiça na terra. Quem é que é justo e juiz e executará isso tudo? O renovo da casa de Davi é Cristo. Tá certo? Chegará o momento. É na volta dele. Não vai ser depois dos 1000 anos. É na volta dele. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e ela será chamada Senhor Justiça Nossa, quando Cristo reinar na terra. Porque assim diz o Senhor. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que Cristo vai reinar na terra e nós vamos estar no céu? O que acontece com as pessoas é esquecer que Cristo é Deus. Se ele é 100% Deus, ele é onipresente. E onisciente. E onipotente também. Imagina comigo, se eu for orar para Jesus, eu vou falar com Jesus e vou conversar com ele para o universo inteiro. Eu estou falando, depois tem que o outro entrar na fila. Não. Mas como é que as pessoas iam orar tudo ao mesmo tempo? Se todas as pessoas da Terra orassem ao mesmo tempo e de todos os outros planetas, do mundo, do universo inteiro orassem, ele falaria com todos eles ao mesmo tempo. Sossegado, tranquilo. Quisesse estar presente, estaria em todos os lugares também. Sem problema. Ele é Deus. Né? Quando ele adquiriu a humanidade, a humanidade foi absorvida na divindade, não foi ao contrário. Ele foi preso na humanidade. Não, que isso? E deixou de ser Deus. Não, ele não deixou de ser Deus, certo? Então Deus não faz diferença, ele pode estar aqui, pode estar lá, pode estar em outro lugar, conversando com você e tal, e governando a terra. Sossegado, tá? É assim que funciona. Se tirar a divindade dele, aí cria um problema. Aí cria um problema. Na Trindade, aí criou tudo. Aí acabou. Nossa salvação, acabou tudo. Né? Então vamos lá. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então, durante os 1000 anos, vai ter um lá sentado na casa de Israel e Cristo reina como era no deserto, por exemplo. Via uma luz dele lá, mas não é assim também chegar lá, chegar perto para morrer, né? O troço vai complicado. Eles vão entender que lá está o poder de Deus. Né? A Bíblia descreve, até a claridade, dá para ver de longe como é que vai ser o clarão, tudo é um troço interessante. Mas esses textos não são muito mostrados, porque eles falam da Terra, 1000 anos, ninguém quer saber isso aí, né? Vamos tirar os 1000 anos. Os 1000 anos não tem ninguém, só está o diabo preso. É complicado. Jeremias 33, 20 e 22, agora nós vamos fechar o ciclo. Né? Assim diz o Senhor, se vocês puderem invalidar, porque veja, ele fala no 31, fala no 32, fala de Cristo, que ele vem e vai Israel, vai trazer Israel, e agora no 33, de novo, ele arremata. Para não ter dúvida. Assim diz o Senhor, se vocês puderem validar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia, nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Então, durante os 1000 anos, vão voltar, né, os descendentes de Davi a reinar. Eles existem até hoje, né? A pessoa sabe quem é. Aliás, parece que entraram na justiça para reivindicar alguma coisa lá de Israel. Eu sei que hoje eles dão respeito a eles, né? Mas
Enfim, vai chegar o momento. 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Estou pegando só alguns textos, né? Que é para deixar claro, certo? Isso, as coisas, os levitas, o templo, tudo vai voltar. Não vai parar isso aí. Só para lá no final do milênio, quando não vai precisar mais essas coisas que acontecem. Nós vamos estar diretamente com Deus. Não precisa de um lugar para a gente ir adorar, né? Adorar Ele já chega. Tá, então, 24. Você notou, olha, é Deus falando com o profeta, você notou que esse povo está dizendo, o que esse povo está dizendo? Estão dizendo as duas famílias que o Senhor escolheu, que as duas tribos, né? Israel, a tribo do norte, a tribo do sul, Judá e Efraim, ou Judá e qualquer um, eles usam vários nomes, né? As duas famílias que o Senhor escolheu, essas rejeitou. Assim desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Nem agora que é uma nação, né? Veja, 25. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas no céu e na terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Portanto, eles ficaram quase 2000 anos sem terra, e agora ele está dizendo que ele se compadecerá e restaurará a sorte deles. E então tomará da descendência de Davi e botará no reinado sobre os descendentes de Isaque e Jacó, Abraão. Entende? É só isso. Tá? Ele deixa bem claro, para que ninguém tenha dúvida. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ardente ira e no meu grande furor. Eles vieram até agora de 100 países diferentes, os que moram em Israel vieram de 100 países diferentes. Eu os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e os filhos e os descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre esse povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Isso é maravilhoso. Agora encerramos aqui. Veja bem. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, todas as Escrituras, a Bíblia toda fala de Cristo. É importante entender isso. Lucas 24, 44 agora. A seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que são os escritos, são vários livros, os salmos é o que representa aquele grupo de livros. Então, juntando o grupo de livros, 5 livros de Moisés, os profetas, são muitos, né? Os maiores, os anteriores, os maiores, os menores, e salmos, é a Bíblia toda. Na Bíblia do Velho Testamento inteira, tudo o que está escrito dele, não é da morte dele, tudo o que está escrito dele, tudo, inclusive a parte que a gente está vendo, de restaurar, de vir, de reinar, tudo isso é necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, profetas e nos salmos. As pessoas tiraram lei de Moisés, arrancaram tudo o resto, porque vamos dizer que 5% está falando da primeira vinda de Cristo, né? Às vezes você fala das duas. E 95% está falando da segunda vinda, da restauração de Israel. Tudo que ele vai fazer. Então isso aí não conta. Ele só vem rapidinho e vai embora.
deixa todo mundo morto, né? O que ele prometeu lá em Gênesis, aquilo anula tudo. É complicado, pessoal. Ó, Lucas 21, agora, Lucas 21, 20 e 22. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Isso aqui já é no final lá, quando vem a destruição de Jerusalém agora, a final. Porque esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que está escrito. Tá? Tudo o que se está escrito. Então, é esse o problema. Vai cumprir tudo o que está escrito. Vai cumprir. Né? Importante a gente entender isso para não deixar alguém de fora, né? Não fazer com que a pessoa não esteja apercebida disso, né? Olhando para outro lado, não entenda o que está acontecendo, não, deve ser, não tem nada a ver com Israel. E aí depois vem Cristo, né? E aí pega de surpresa. Isso é ruim. Tá? Então, importante a gente entender que tem como distorcer a Bíblia? Tem. Nas traduções, eles podem ser infelizes. E às vezes fica difícil. Você corrige uma coisa, mas cria outra. Tem que botar nota. Aí as pessoas não gostam de nota, daí não olham a nota. Enfim, é complicado, né? E mesmo que esteja escrito com todas as letras, não, isso não é mais. Isso aqui não é mais. Não, eles rejeitaram. Então tira vários livros fora, porque eles rejeitaram. E fica complicado. Está escrito, né? Fica complicado. Então, o que eu queria dizer para vocês, resumindo, né? Pode ter sido alterada a Bíblia? Não. A Bíblia é alterada o tempo todo. Por vários teólogos, pastores, pessoas que leem, vários alteram. Mas por que a pessoa altera? Sem querer, às vezes. Sabe como que funciona? Você tem uma pressuposição, você pertence a uma igreja, uma denominação, ou sei lá, uma instituição, né? E se pensa daquele jeito, e você assume aquilo como verdade absoluta. Acabou. Quando você vai ao texto bíblico, você não está lendo o que o texto quer dizer. Não. Isso é bobagem. Você está procurando ali alguma coisa que confirme aquilo que você quer dizer. E aí você vai escolher uns versos, deixa outros, pega uma versão melhor, deixa outra e tal, e vira uma confusão, né? É só isso. A única, né, a única motivação nossa de ir ao texto bíblico é ver o que Deus quer falar para você naquele momento, ou agora, né, ou está falando daquele assunto que você quer saber, ou o que ele está falando. Não. Vem com a ideia preconcebida e procura esse verbo, não, esse aqui é bom. Aí é difícil. Isso é muito ruim. Né? Então, eu só queria que vocês entendessem que o texto é muito fiel. O texto ele é muito preciso, é muito bem preservado. São poucas diferençazinhas que não muda nada. Mas na tradução, às vezes, dá uma pipocada, pode dar, porque às vezes, se você pudesse botar 2, 3 palavras quando você traduz, ficaria melhor, né? Aí você contempla todas. Mas tem que escolher uma, daí pode errar numa e errar na outra. E pior disso é depois que já está traduzido, você pega e daí você usa como quer. Então, existe manipulação? Claro. Bastante. É esse o problema. Tá? É basicamente por isso. Desde do pessoal que faz o aparato crítico, que é aquela parte de baixo do texto grego ali, por exemplo, aquela parte de baixo, você vê que são 2 grupos, né? Uns fazem um jeito, outros fazem outro. São o mesmo texto. O texto grego igual. Eles vão mexer diferente, vão escrever diferente, têm opiniões diferentes. Lá no texto, né? Você imagina, traduz aqui, dá uma diferençazinha e chega aqui, cada um vai pegar só o que interessa para ele. E aí fica complicado. O meu papel é só trazer, alertar e tentar focar na escatologia para que a gente não fique cochilando, pensando outra coisa, né? E fique atento lá que a coisa vai acontecer lá, né? Pode espirrar para fora, com certeza, vai espirrar. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas lá é o foco, lá é o início e é o centro de tudo, né? Tá bom? Pessoal, agradeço aí ficarem comigo até agora, tá? A gente se vê, um abraço, tchau.